Por volta de 2004, uma plataforma predominante de Roblox foi criada, que tem o objetivo de dar liberdade aos criadores de fazerem dos mais diversos tipos de jogos, como de roleplay e jogos de plataforma, que ainda hoje é usada por vários tipos de usuários. Terem boas recordações do jogo, como conhecer pessoas novas, descobrirem gostos novos E até namorar? Eu fazia várias coisas que o Roblox proporciona. Bem, menos a última. No próprio Roblox, é conhecido por conter vários tipos de jogos, desde os jogos mais bobinhos e fofinhos até os jogos mais hardcore e radicais. E até jogos mais profundos, que são criados por vários criadores diversos. Tendo criadores muito bons e simpáticos, tendo outros que são meio... Mas apenas neste vídeo irei falar especificamente de um criador, sendo esse Max XD22. Overnat. Overnat é conhecido por fazer jogos do estilo mais sem sentido e com o objetivo de ser o mais bobo e o mais engraçado, como por exemplo Need More Codes e Need More Energy. Mas de muitos jogos que Overnat criou, existe um jogo que saiu da curva, que contém uma história mais profunda do que podemos imaginar, porque Eu sou a Mars. e hoje irei falar do lado obscuro de Need More Heat. A base do jogo é bem simples. O player não quer ir para a escola e tenta convencer o seu pai que está com alta temperatura para assim não ir para a escola. Mas quando seu pai chega à sua temperatura, percebe que ele está a mentir e o tenta convencer a ir para a escola. Mas para o player não ir para a escola, ele faz as coisas mais cabulosas e mais malucas para assim ele não ir para a escola. Mas nesta aparência louca e catastrófica, temos um lado mais inocente e mais melancólico de Need More Heat. E antes de começar a falar da história, eu vou só falar dos finais que são mais reveladores para a história em si, não dos finais que são menos, entre aspas, importantes para a história em si. E com tudo dado, vamos começar. O jogo Need More Hits contém 6 finais, sendo esses Good Ending, Bad Ending, Insanity Ending, Fatal Ending, Good Ending e o mais importante, Memory Ending. E para começar esta história, vamos começar no Good Ending. Tudo começa ao player acordar de manhã e perceber que tem que ir para a escola. Mas como o player não quer ir para a escola, decide mentir ao pai a dizer que está doente. Mas como o pai não acredita nele, já que checou a temperatura dele e estava uma temperatura normal, ele decide ligar todas as luzes do quarto dele. Mas como isso não funciona, ele decide depois ligar todas as luzes da casa, o que também não funciona. Então, com a fala do pai dizer para ele tomar banho e tomar um pequeno almoço, ele decide fazer isso, tomar um banho muito quente e tomar um pequeno almoço muito quentinho. Mas, como isso também não funciona, o player decide mudar a sua roupa, colocando roupas muito quentes. Mas também não funciona, então o jogador decide fechar todas as janelas e ligar os aquecedores, que também não funciona. Então, o jogador decide queimar o seu trabalho de casa na lenha. O que é engraçado é que o trabalho de casa é tão pesado que fica... Não consigo. Mas também não funciona. Então, após isso, decide pôr um garfo no micro-ondas. A melhor parte é tipo, dar o desafio, mas não façam isso em casa. Também não funciona. Então o player tem a brilhante ideia de queimar o próprio carro do pai. Também não funciona. Então o player tem a brilhante ideia de queimar as árvores com a própria mente. Que eu não estou a brincar, que ele simplesmente toca na árvore. Ele diz queima e queima. E como isso também não dá certo, o player decide pôr lava na sua piscina com a ajuda do literal Deus do fogo. Mas mesmo após tudo isso, o pai ainda acha que o filho não está doente. Então o jogador decide ver a televisão para ver se precisava de alguma ajuda. E a ver vários anúncios inúteis, repara numa notícia de contratar um dragão para queimar a sua casa. Então, com o jogador super desesperado, ele decide ligar a chamada. Mas após tudo isso, o pai não aceita que o filho está doente. Então, num ato de desespero, o filho puxa o sol com uma corda.
Bem, este é o final do final feliz. Tu não vais para a escola, mas a Terra é explodida, então não sei. Mas agora com Good Ending, Dad, vamos agora para o final Bad Ending, que é estranho, que é o final que vais para a escola. Mas não é só o final que então vais para a escola. O diálogo todo do próprio jogo não quer que vás para a escola. Como por exemplo, e depois o final chega. Vais para a escola e fim. Com o Bad Ending não contei no final, como o Good Ending, eu ainda assim gostei deste final, por os comentários que o próprio jogo faz para não jogares este final. Eu acho este fator muito engraçado. Mas agora iremos acabar com as partes engraçadas, porque agora iremos falar do Insanity e Fatal Ending. Eu vou falar simultaneamente dos dois finais, porque eles se complementam um com o outro. Mas para saber o porquê, temos que contar o que aconteceu em ambos os finais. Tudo começa inicialmente na rota do Good Ending, na parte de abrir o fogão e todas as torneiras com água quente. Quando abrimos a torneira da casa de banho, de repente o player começa a encarar intensamente o espelho à sua frente, com visões de seu pai e visões de si próprio, como se algo o estivesse a incomodar, o que para nós, os espectadores, não gostava de incomodar. Eu sei, mas isso não posso rolar agora, porque tantos sentimentos negativos a passar à sua frente, ele enlouquece e destrói os espelho com as suas próprias mãos. E quando perseguimos nosso pai, ele começa a gritar de agonia. De forma desesperadora, começa a arranjar formas de sair de casa e do seu próprio filho. Então, neste momento tenso, o teu personagem decide fazer... Desculpa interromper um momento tenso, mas antes eu tenho que esclarecer uma coisa. Vocês se lembram de eu ter mencionado que o Insanity e o Fatal Ending eram finais que se complementavam? Bem, é aqui que eles se complementam, porque eles são iguais, mas com diferenças, sendo essa diferença a opção de matares ou não o teu pai. Com o Insanity tu matas o teu pai e o Fatal tu não matas o teu pai, tu não matas o teu pai. Então para começar, vamos primeiramente falar do Insanity Ending. Enquanto ele grita, implora intensamente no armário do player, ele olha para o seu pai com um sorriso aterrorizante e mata o seu pai com um garfo.
reação para o Insanity Ending foi Que coisa eu acabei de ver. que um jogo que é conhecida por fazer jogos bobinhos tinha um final tão macabro. A do Fatal Ending, que é tão macabro como o Insanity Ending. Pai, no teu armário, demoras muito para o matar, e esta é a oportunidade perfeita do seu pai. O Fatal Ending. Mas, com o resto da história, quero dar a minha opinião sobre os finais e analisar o que temos de informações nos dois finais. Primeiramente, gostei muito dos finais, principalmente o Insanity Ending, já que mostra um lado do jogo e do criador visto antes em seus jogos. Melhorar no storytelling e tentar fazer os players sentirem emoções. Isto é a razão de eu querer fazer um final de terror. E tentei fazer mais aterrorizante que eu podia, especialmente na parte que persegue o seu pai. A direção global do final veio até por causa do meu sonho. Finais do Insanity Ending, podemos reparar que algo de não muito bom estava a ocorrer nesta família. Meio que isso é meio notado no Good Ending, com o pai meio que a negligenciar as necessidades do próprio filho. Já que isso pode ser com o final em si, na cena do espelho e também nos comentários da escola, a rigidez do pai, a morte da mãe, etc. Quer dizer, não é como se o player estivesse num momento particularmente bom, com tudo a passar na vida do player, não uma surpresa que em algum momento ele enlouquecesse e fizesse algo que podia, ou não, se arrepender. Me deixou interessada, que foi a morte da mãe. Porque sim, é revelado no Fatal Ending que a mãe do player está morta, e ela no quarto do pai. Isso iremos descobrir em breve. Realizar o Good Ending, temos a mesma rota do Good Ending. Enquanto o player fazia as suas semanas para não ir para a escola, ele reparou algo na janela do quarto do seu pai.
final lindo, muito revelador para o lore do jogo. Primeiramente, o final emocionante. Temos um pai traumatizado que ainda de luto pela morte da sua mulher, diz que está a lidar bem com o luto e diz que não está afetado e emite uma personalidade de durão à frente do próprio filho. E temos o filho de dura para a idade dele, ser com o pai, e decide deixá-lo em paz. E decide ele próprio visitar a própria mãe. E a parte que quebra mais o meu coração é a conversa entre o pai e o filho. Eles mostram lá os personagens que nunca tinham visto antes, mas também como as pessoas lidam com o luto de maneiras diferentes. Nas formas mais positivas, mas deram este final como canónico, pela sua mensagem e pelo seu desfecho no final, amado pelo criador, se este final é ou não canónico. Para mim, eu gosto muito deste final e não me importaria que, mas existe outro final que para mim fica em disputa no final canónico. Mas vamos falar desse final mais tarde. Porque agora vamos falar da maior revelação do final para a lore do jogo, quando o jogo se passa, que é uma semana após a morte da mãe. Que isso explicaria mais o fatal, o Insanity e o Good Ending, já que uma semana é muito pouco tempo para alguém processar algo tão impactante como a morte de alguém próximo. Falta mais o final, que esse é conhecido por ser o final mais impactante e revelador de todo o jogo. Na mesma rota do Good Ending, mas de repente o player repara algo lá fora. Está perto dela, mas ela desaparece e volta na ponta do telhado. O player corre até o cano e começa a subir nele, até conseguir chegar no telhado. Ele novamente tenta chegar perto da sua mãe, mas ela novamente desaparece e aparece algo no seu lugar. A mais confusa foi que como Na frente da casa do player. Sim, eu sei a assombração da mãe, mas por que ela está ali? Bem, a teoria que eu tenho para esclarecer isso é que na verdade é apenas algo da imaginação do player. É de ele ver a mãe dele e a se jogar para poder ver ela novamente. Mas agora, vamos continuar com a história. Temos que reparar duas coisas importantes. Primeiramente, podemos reparar que isto passa no passado. Desde a aparência do pai, ações do jogo se torna num estilo que pode ser interpretado como antigo. O que me deixou muito pensativa foi como em uma semana o pai, com o cabelo cabeludo, para uma semana depois estar calvo. Tudo dado para com o nosso pai e a nossa mãe. E esclarecer uma coisa. A primeira tarefa deste mundo do passado, porque a primeira lição do jogo é ligar as luzes do teu quarto. E aqui é desligar as luzes do teu quarto. Gostei do contraste. Ponto para o criador. Continuando a história.
tenho palavras do que acabou de acontecer. Mas uma coisa que sinto em relação a isto é tristeza. Saber de tudo que se passou nesta família, nesta casa, nesta cidade. E olhar esta cena e está tudo normal e muito perfeito. O que acontece a seguir?
A pergunta que fiz sobre este final, ou o final de Annie serem canónicos, porque para mim, ambos têm um final comovente, com uma lição linda, tensos e bonitos, e ambos têm uma finalização fechada, mas com um final mais feliz, e o outro com um final feliz, mas com um ar mais melancólico. É isso que faz Memory Ending ser tão bom. O passado da família, a quase morte do pai, e a mensagem que dá, e a cena final que parece que faz eu adorar o final, o meu favorito, e o final canónico definitivo.